abençoada que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Já está conosco o nosso pastor Edson, paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor, irmão André, paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Um bom dia de quinta-feira para nós. E nós estamos chamando vocês porque agora às 10 horas a gente quer começar a nossa live. Então a gente vai agora interagir com vocês aí um pouquinho, vamos conversar. Eu quero lembrar vocês que hoje nós vamos ter um grande culto, um culto abençoadíssimo, culto de vitória aqui na nossa congregação. E acredito que também, praticamente todo o Brasil, isso deve estar acontecendo nos dias de hoje, né? Eu quero só lembrar, antes de eu passar para o André, eu queria lembrar os irmãos que não deixem de estar na igreja. Irmãos, é fundamental nós estarmos na igreja. Você não faz ideia do que é estar na igreja, vir à igreja. Então nunca aceite uma live como essa que nós vamos fazer, ou um culto de televisão como o seu culto diário ou semanal. Nunca aceite. Isso aqui é só algo a mais para fortalecimento da nossa fé. O que estamos fazendo aqui é com o intuito de fortalecer o teu coração e a tua alma para que tu vá na igreja mais animado e não para que tu te sacie com o que vamos dizer aqui e cruze os braços e não vá no culto, tá bom? Esse é o nosso objetivo, é contribuir para que a igreja tua, a minha, a nossa igreja seja uma igreja abençoada. André, diga alguma coisa aí para a nossa juventude nesse respeito. É isso, pastor Edson. Como o senhor falou, o nosso intuito não é que você tenha esta live apenas como esse momento. Nós queremos que você nos acompanhe nesta manhã, nós queremos que você esteja, você que é nosso membro, né, pastor? Você jovem, nós tivemos agora o nosso domingo, o nosso culto de jovens, infelizmente, o culto para quem era, as pessoas para quem deveria estar sendo realizado o culto, elas não estavam, que eram os nossos jovens. E isso, de certa forma, não deixa muito triste, eu não pude estar. Com certeza, se eu estivesse naquele domingo de folga do meu serviço, como o pastor já sabe, como muitos aqui já sabem, com certeza eu estaria cooperando aqui no nosso culto, mas nós estivemos no trabalho até certa hora, mas intercedendo pelo nosso culto e de certa forma, nosso culto foi uma bênção, glórias a Deus, mas nós queríamos que você, que é o nosso membro da Deide Uruçanguinha, escute aqui, ó. A Deide Uruçanguinha, você que é nosso membro e estará assistindo, seja agora de manhã ao vivo, seja daqui a 1, 2, 3 horas, seja no meio da tarde, seja no começo da noite, final da noite, a madrugada desta quinta para amanhã, sexta-feira. Nós queremos que você coopere com o nosso pastor Edson, nós queremos que você venha aos nossos cultos, participe. Nós estamos com todos os cuidados básicos pedidos pela nossa Secretaria da Saúde, pelo nosso município. Nós estamos com álcool gel para você chegar. Você chegou à porta do templo, já tem ali álcool para você passar em suas mãos. Você pode chegar, fazer sua oração como de costume, separado de irmãos, 1,5 metro. Faça você, não deixe de estar na casa do Senhor por coisas mínimas. Estão querendo pôr medo na gente. Pastor Edson, estão querendo botar medo no povo de Deus para que não venham. Esse é o propósito do nosso inimigo, meus irmãos. Abra os seus olhos nesta manhã, pelo amor de Deus. Pastor Edson me dá autoridade, então eu vou falar. Abra os seus olhos nesta manhã. Não deixe que nada impeça de você estar cooperando com o seu pastor. Eu estava assistindo uma live essa semana do pastor Samuel Mariano, lá da Paraíba. Ele diz que nós estamos colocando culpa nos pastores que estão arregando, que não estão botando a mão na massa, que não estão chegando nas autoridades, não estão botando a cara a tapa para que não feche as igrejas. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que nós devemos obedecer às nossas autoridades constituídas no nosso Brasil, meus irmãos. Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós cremos nisso. Mas vai lá fora e fala para um ímpio isso, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fala isso para um ímpio, um ateu, fala isso. Eu quero ver se ele vai te ouvir, se ele vai dar bola para as tuas palavras. É verdade. Meus irmãos, um detalhe assim, ó, é meio comprometedor o que eu vou dizer agora.
mas parece que teve algumas pessoas que parece que gostou da igreja fechada. Justo. E eu fiquei preocupado porque eu sempre digo aqui para nossa igreja o seguinte, eu sempre digo assim, baseado em mim. Se um domingo eu não vier na igreja, por alguma razão, segunda-feira parece que o dia não... Parece que não é segunda-feira. Não sei, parece que eu fechei o domingo faltando alguma coisa. E isso comprometeu a minha segunda-feira, comprometeu a minha terça, comprometeu o meu dia a dia até a próxima oportunidade de ir na igreja. Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Comigo sempre aconteceu assim. Eu falto um culto no outro dia e ficou diferente para mim. E eu aprendi que esses sintomas comprovam que eu sou crente, que eu faço parte da igreja, que eu preciso da igreja para minha sustentabilidade espiritual. Então, baseado nisso, eu tenho ensinado à igreja o seguinte: o dia que você não vem na igreja e no outro dia o dia é normal, tem um problema contigo. Você está com um problema sério. Porque veja bem, quando eu não como direito durante o dia, no outro dia eu estou com aquela gastura, com aquela fome. Eu estou comendo qualquer coisa porque eu estou morrendo de fome. Eu passei um dia anterior sem comer. Por exemplo, quem costuma jantar? Quem costuma jantar, de manhã ele levanta, mal ele toma um cafezinho, uma bolachinha e pronto. Mas se um dia ele não jantar e for dormir, no dia seguinte ele está morrendo de fome. Por quê? Porque ele não jantou, ele é acostumado a jantar e não jantou. A minha preocupação é que tem pessoas que não vai na igreja e no dia seguinte ele está normal, como se ele fosse. Então tem algum problema contigo, você precisa rever os teus conceitos espirituais. E eu tenho então ensinado isso na igreja, que se alguém da igreja não vai no culto e no dia seguinte não mudou nada na vida dele, tem alguma coisa errada. Se você ficou esses 30, 40 dias sem culto e isto não mudou nada para você, eu tenho uma leve impressão de que você já está desviado dos caminhos do Senhor faz tempo. Eu tenho uma leve impressão que você está enquadrado à igreja de Apocalipse, da Ásia, que diz que estás vivo, mas estás morto. E nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque existe muita gente na igreja que estão mortos espirituais. E isto não é meia dúzia, não é pouco, são muitos que estão na igreja. Eu vou dizer um detalhe para você que vai levar você a entender se você está ou não com vida dentro da igreja. Se você não sente prazer na palavra de Deus, se você não sente efeito da palavra de Deus, ela não toca mais em ti, ela não age mais na tua vida, ela entra por um lado e sai pelo outro, eu quero lembrar você, cuidado. Você sabe qual é um dos sintomas do vírus, do coronavírus? É tirar o paladar. Ou seja, você põe alguma coisa na boca e não sente gosto nenhum. Se está salgado, se está doce, se não está, você não sente nada. Nós temos muita gente na igreja nesta condição, que a palavra não surte mais efeito na sua vida. Ele entra na igreja como que cumprindo uma responsabilidade de um cristão. E ele passa o culto todo olhando para o relógio, porque ele não vê a hora de passar aquele momento e terminar o culto e ele ir para casa. E muitas vezes ele está na igreja, mas ele está ligado lá no jogo de futebol que vai acontecer, na novela que vai acontecer, no filme que vai acontecer depois, e por aí afora, no trabalho do dia seguinte. Então, irmãos, nós precisamos estar vivos dentro da igreja, para que não aconteça aquilo da igreja da Ásia. Tu dizes que estás vivos, mas estás morto.
Então, se você não sente o efeito da palavra, você precisa urgentemente buscar a misericórdia de Deus para a tua vida. Você precisa urgentemente dizer: Senhor, eu não estou tendo prazer da minha salvação. E o salmista Davi, ele diz assim: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação. Devolva-me. Davi não tinha mais alegria pela salvação. Davi não tinha mais prazer pelo pecado que ele cometeu. Ele perdeu todo o prazer de ter Deus, de ouvir a palavra, de se satisfazer com a salvação. Ele perdeu tudo e ele sentiu isso. Isso deu um baque na vida dele e ele clamou ao Senhor pedindo: devolva-me a alegria da tua salvação. Querido, se você não sente mais o prazer da salvação dentro de você, lembre-se, você precisa urgentemente pedir ao Senhor. Você precisa urgentemente retornar a Cristo e dizer: Senhor, entra novamente na minha vida e faça aquilo que um dia tu fez e que alegrou tanto o meu coração. Antes de eu passar para o André, deixa eu dizer mais um detalhezinho para você. Quando eu começo a falar, dá vontade de ir até noite adentro. Meus irmãos, quando eu venho na igreja, eu, como pastor da igreja, e eu creio que todo líder, seja líder de departamento, seja pastor de igreja, ele faz isso. Ele se prepara a semana toda. Você sabe quando é que começa o meu culto de terça-feira, o culto de doutrina, aquele que é uma exclusividade do pastor? Você sabe que quando é que ele começa pro pastor que vai ministrar doutrina para a igreja? Ele começa no final do culto anterior, do culto de terça-feira anterior. Quando o meu culto de terça-feira termina, para mim eu já começo a preparação para o outro culto de terça-feira. Então nós passamos a semana toda trabalhando a palavra, cozinhando a palavra, preparando a palavra, temperando a palavra, fazendo tudo aquilo que uma mulher faz na cozinha para deixar um alimento saboroso e colocar na mesa para os seus filhos. Aí você imagina uma mãe que faz o almoço para os seus filhos com amor, com carinho, porque afinal não é todos os dias que ela tem os seus filhos com ela em casa. Ela passa o dia todo sozinho, às vezes dias, semana, meses. Então agora ela faz um almoço para unir todos os filhos e de repente, com aquele amor, carinho, ela coloca tudo na mesa, tudo prontinho. E cadê os filhos? Um não vem por isso, outro não vem por aquilo e outro não vem por aquele outro. Tu imagina a tristeza desta mãe. Não é nem a questão do alimento que vai ser jogado fora. É a tristeza desta mãe por ter feito tudo com tanta dedicação e aparentemente parece que os filhos não deram a mínima importância. Nós sofremos isso quando nós preparamos o culto e você não vem. O teu pastor chora quando você não vem no culto. Você não sabe disso, porque ele não fica tocando trombeta. Mas você não sabe a dor na alma do pastor quando no culto ele olha e você não está na igreja. Ah, o pastor nem me conhece, o pastor nem sabe quem eu sou. Ele pode não ter muita intimidade contigo. Ele não pode ter você como um super amigo que está sempre ao lado dele. Mas ele te tem como ovelha do Senhor Jesus da igreja. Não esqueça disso. André. Pastor, só deixar um versículo aqui para os meus irmãos, os jovens, assembleianos, ou de outras denominações que seja. O apóstolo João, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, o versículo, vamos dizer aqui o 14, ele vai dizer aqui na terceira parte, ou na segunda parte do versículo 14, que diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Olha a autoridade que você jovem tem e que o apóstolo São João aqui passa a nós. Nós temos a palavra de Deus conosco e por isso nós já vencemos o maligno, meus irmãos.
Medite nesta palavra nesta noite. Primeira Epístola de João 2,14. Vamos aos hinos da harpa, pastor? Vamos lá. Vem, vamos começar Vamos lá, então. oficialmente, 10 horas e 5 minutos. Posso fazer oração? Com certeza. Meu irmão, eu quero fazer oração para nós iniciar agora a nossa live. Até agora foi só uma conversinha para chamar vocês. Eu quero que você chame o teu amigo, compartilhe. Quero que você traga bastante gente para nós termos uma multidão aí curtindo a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos falando, como sempre temos que lembrar, diretamente da cidade de Araranguá, Santa Catarina, mais precisamente no bairro Uruçanguinha, na cidade de Araranguá, só o extremo sul de Santa Catarina. Não sei de onde você está nos assistindo, mas saiba que nós estamos aqui num friozinho no extremo sul de Santa Catarina, na cidade de Araranguá. Verdade, ele está sem blusa porque ele é jovem, né? Eu que já sou mais velho, já estou mais... Meus irmãos, olha aqui um detalhe também importante. Essa igreja que eu estou aqui, Uruçanguinha, Araranguá, é top. O dia que você vier do sul, passe em Araranguá e venha nos visitar. Uma igreja top, uma igreja abençoada. Eu quero orar por ti porque nós vamos iniciar agora a nossa live. Pai, eu quero louvar o teu nome por esta manhã e pedir a tua bênção sobre o que nós vamos dizer e o que vamos cantar, porque tudo que nós fazemos aqui, Senhor, é para engrandecer o teu nome, é para que a tua palavra possa ir aonde nós não podemos ir. Eu sei que muita gente nos nossos estados do Brasil e também outros lugares como Portugal, África e outros lugares mais, através de nossos irmãos e amigos, essa live tem ido e a tua palavra tem se estendido a muitos outros. Eu peço, portanto, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Antes eu quero só lembrar, eu quero mandar um abraço para a Adriana e o seu esposo, um casal abençoado que está ali na França. E eles estão sempre assistindo as nossas lives. E também quero aproveitar, já que eu falei de Adriana, a nossa Adriana aqui da Uruçanguinha, que completou mais um ano de feliz existência. Adriana, parabéns, Deus te abençoe. Seja você uma bênção, como você sempre tem sido aqui na igreja da Uruçanguinha. Que Deus te abençoe você, tua mãe, irmã Salete, que vocês abençoem toda a família, a Alessandra, tua cunhada, enfim, o teu filho, e que vocês sejam uma família muito abençoada, porque vocês são queridos aqui na igreja da Uruçanguinha. Eu quero então desejar também parabéns, irmã Adriana, Deus abençoe. Ela que é mãe do Neander. Neander é um músico que tem se destacado, um grande músico. Começou aqui na nossa igreja de Uruçanguinha e hoje está aí com um CD, já com um canal muito no YouTube. Bom. Irmã Adriana, Deus abençoe também o meu grande amigo Neander Castilho. Deus possa abençoar grandemente irmã Salete, uma família muito querida, né, pastor? Nós verdade. Um grande... Da cidade de Caçador. Caçador é gente boa, povo bom. Uma família muito querida, irmã Salete, irmã Adriana, a irmã Tatiana, que é a irmã da irmã Adriana, que estão lá em Joinville, irmão Hermes, que foram nossos membros aqui também. Enfim, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Nós queremos mandar um abraço especial aqui, pastor Edson. Está ligadinho conosco, irmã Acima Macope, de Brusque, Santa Catarina. Maravilha. Deus possa abençoar os irmãos de Brusque. Eu passei por aí. Glórias a Deus. Muito bom. No tempo do pastor Miranda, Nelson Miranda. Deus possa abençoar todos os nossos obreiros integrados do nosso campo. Irmão Felipe também, que de vez em quando está nos assistindo. Mandar um grande abraço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo César da Silva, pastor Ronildo também, nosso vice-presidente. E estendendo a eles, eu estendo a todos os nossos obreiros do campo de Araranguá, a nossa querida cidade das avenidas. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos cantar os hinos da harpa cristã. E já em seguida, nosso pastor entrando com a palavra de Deus. Você vai compartilhando aí, vai curtindo. Temos certeza que será uma live desta manhã, uma live abençoadora. E lembrando que sábado nós teremos uma live especial aqui na nossa congregação. Daqui a pouco o nosso pastor estará falando. Vamos cantar o hino 205. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos cantar Graça, Graça. Se a graça de Deus te basta nesta manhã, meus irmãos, louve conosco esse cântico. 205 da nossa harpa cristã.
A graça de Deus revelada. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, da qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois ela te salva e renova, também limpa o teu coração. Cante conosco. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia! A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo a sua graça para mim. Meu Jesus, que graça maravilhosa! A graça de Deus revelada, meus irmãos. Deus seja louvado. Cantamos mais um, pastor, pode ser? Pode ser. Meus irmãos, hino 210. Daqui a pouco o Senhor irá falar conosco, então vamos pedir para Ele falar conosco neste momento. 210. Só, isso, 210. Pastor, só um comentário aqui de um irmão nosso aqui, ó. Renato Gonçalves, ele fala de São Paulo, ele diz assim, pastor, daqui a pouco o Senhor estará orando. Pai do Senhor, peço oração pela minha mãe, que está entubada na UTI há 12 dias. Para o Senhor Jesus fazer um milagre no seu pulmão. O nome dela é Irani, sou aqui de São Paulo, da AD Belém. Meus irmãos, nós estamos com um obreiro lá da nossa sede nacional, da Assembleia de Deus de Belémzinho. E a sua mãe está entubada na UTI já há 12 dias. É o irmão Renato Gonçalves. Irmão Renato, nós estaremos orando daqui a pouco, nós temos certeza que a sua mãe não demora muito, estará em nome de Jesus. Mas nós estamos falando em nome de ninguém mais, não é de Paulo, não é em nome de Pedro, não é em nome de João, né, pastor Lécio? Verdade. É no nome do Senhor Jesus, o médico dos médicos, irmão Renato Gonçalves. Creia que a sua mãe, nós estaremos orando daqui a pouquinho, antes de passar para o pastor, ele estará orando e também já ministrando a palavra. Nós estaremos orando e Deus fará um milagre também na vida dessa irmã. Glória a Deus. Irmã Irani, força, meus irmãos, aí em São Paulo, nós estamos juntos nesta luta. Irmão Givanildo também, ele diz, Pai do Senhor, pastor Givanildo Vieira. Irmão Givanildo é de Constantina, Rio Grande do Sul. Meus irmãos, nós estamos
com uma grande audiência dos irmãos ali do nosso estado do Rio Grande do Sul. Gauchada e gente boa, eu amo essa turma. Ontem a nossa live, até nós comentamos aqui alguns nomes, mas a maioria, o pastor Écio, ali do Rio Grande do Sul, Torres, Canelinha, Rio Grande do Sul, a maioria ali, todo o pessoal tem nos assistido aqui nas nossas lives, nós agradecemos a você que tem assistido conosco. 210, então vamos cantar? Fala, fala, Senhor, nesta hora. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Cante, Senhor. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia! Oh glória! Deus está nesta manhã conosco, meus irmãos. Nós estaremos neste momento fazendo uma poderosa oração, pastor, e me veio ao coração do Senhor orar tanto para as pessoas que estão na live e estarão neste momento assistindo a palavra e ouvindo, tanto para aqueles entes queridos que já partiram, as famílias dos entes queridos. Verdade. Muitos que nós já perdemos, eu não queria dar essa notícia, mas é mais de 20 mil, né, pastor, mortos já. Talvez não seja tudo de Covid-19, de coronavírus, até nosso pastor ele tem enfatizado toda semana, todo mês aqui nas nossas lives. Talvez não seja, talvez o diagnóstico saia coronavírus, saia Covid, que não seja, mas é uma alma que se perde, pastor. É uma alma que se vai e eu sei que é muitas mães, pais, tios, avós, sobrinhos, sobrinhas, neste momento enlutados, talvez não podendo fazer um velório digno, né? Um velório digno, justo, essa palavra, digno, um velório que caiba a entrar numa igreja, seja evangélica, numa casa, num salão comunitário, de a família estar reunida, abraçada, como alguns meses atrás nós fizemos um velório aqui que foi muito emocionante do nosso irmão Jackson, a Alessandra, Deus abençoe a irmã Alessandra, me perdoe em relembrar isso, mas ela não saía de cima do caixão do irmão Jackson, e aquilo eu estava sentado aqui e via, falei, meu Deus do céu, que Deus possa ter misericórdia das famílias que não podem fazer na época que nós estamos esses velórios, que eles têm que pegar eu vi uma reportagem, eles têm que pegar o caixão, sai da funerária, vai direto pro cemitério e já enterra
e o parente, o ente querido não pode ver nem de longe a pessoa da última adeus. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Eu me solidarizo com cada pessoa que perde. Eu sou muito emocional, meus irmãos, e que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Que Deus possa guardar a nossa cidade, que Deus possa guardar as nossas famílias aqui de Araranguá. Glórias a Deus. O irmão Renato, ele fala, eu creio, glórias a Deus. Amém. Ele crê que a mãe dele vai sair dessa. Vamos E nós orar, estamos então aqui crendo. Tá eu, tá o pastor, tá o senhor aí, irmão Renato. Onde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali estarei, e nós estamos crendo. Pastor Luiz Henrique Ramos também, nosso diácono Henrique está na audiência. Amém. Minha mãe também, irmã Joelma, está na audiência mais uma vez. Muito obrigado, irmão Luiz Henrique, e minha mãe, irmã Joelma. Deus possa abençoar vocês nessa manhã. Amém. Pastor, vamos orar. Então, meus irmãos, eu quero também pedir a oração. Nós estamos nesse problema aí, dessa grande pandemia, né? Infelizmente. Mas nós temos também outros problemas sérios que parece que eles ficaram meio de lado, né? Eu estava vendo agora recente os números de tantas pessoas que estão morrendo por problema de coração e câncer e tantas coisas, é assustador. Mas está dentro do contexto. Não é vontade de Deus, mas é consequências do nosso pecado. Do momento que Adão e Eva foram expulsos do Éden, o homem começou a morrer. E ele vem morrendo, né? Ele saiu do Éden do dia, a partir daquele dia ele começou a contagem regressiva. E estamos até hoje nessa contagem regressiva. Cada dia que passa é um dia menos da nossa vida. E assim sucessivamente. Mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança é o céu. Aleluia. E nós queremos o céu não só para nós, mas para todos mesmo. Porque quanto mais almas nós alcançarmos a Cristo, mais nós valorizamos a morte de Jesus na cruz. Aí está o valor da evangelização. Quanto mais você propaga, quanto mais você leva adiante essa mensagem, e essa mensagem surta o efeito necessário na vida de uma pessoa, mais eu e você valorizamos a morte de Cristo na cruz. Morrer por milhares de pessoas é muito mais salutar do que morrer por meia dúzia de pessoas. Então vamos fazer com que a morte do Senhor Jesus ela seja valorizada através das dezenas, centenas e milhares de almas que nós podemos trazer a Cristo por meio da pregação do Evangelho. Não esqueça esse detalhe, tá bom? Vamos orar. Irmão Renato, confia no Senhor. Você, irmão, você, irmã, que também está com um problema, uma enfermidade, problema para resolver na justiça, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, que são tantas por este mundo afora, eu quero lembrar você nesta oração. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, Tu conheces, Sim, Tu sabe quem está nos ouvindo, Oh, glória. Tu sabe quem está, Senhor, se direcionando a esta live. Deus, E Tu conhece bendito também a Santo. necessidade e o problema de cada um desses filhos. Deus, nós oramos por cada um dos teus filhos. Senhor, como está acontecendo com a mãe do nosso irmão Em especial, Renato, nosso irmão Renato. tem acontecido com muitos outros tantos, Vai entrando, ó mas Deus, nós com confiamos providência no na poder da vida Tua irmã graça. Irani, Jesus. Nós confiamos na ação do Teu Pai, São Espírito Paulo, Santo. Jesus, que as tuas mãos venham E nós estar oramos operando pelos nossos estados que estão vivendo um momento de Oh, emergência, Espírito Santo um de momento Deus. de dificuldades terrível. Nós oremos, Senhor, por aqueles estados que estão em calamidades. Oh, glória a Deus. Nós oramos pela vida de centenas e milhares de pessoas que estão Oramos, ó Deus, sofrendo, que crendo estão no milagre. passando por dificuldades, Pessoas Senhor. aniversariantes. Nós queremos que a Tua mão estenda-se sobre essas vidas e que esse Abençoa nossa Evangelho vida que no nós vamos Santinho, pregar Pai. nessa manhã possa alcançar Abençoa estes nosso pastor, corações que neste momento e servir estará como ministrando medicamento, a tua como palavra, remédio, unção, como pão, como como já tens saúde usado em outros para cultos, aqueles que petições. ouvem a Tua Pai, palavra. toma o teu servo Pai, nas tuas abençoa mãos. grandemente, Abençoa cada curando um e nesta manhã que estará libertando ouvindo. e salvando Pelo para a poder da glória tua do Teu palavra, nome. nós cremos em Nós te nome de pedimos. Jesus, em nome de Amém. Jesus. Muito bem, meus irmãos,
Neste momento, abra o seu coração, abra a Bíblia Sagrada, é momento da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá então, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, a parte final do versículo, a parte B do versículo. Eu gostaria de falar de Deus para o teu coração. E me veio ao coração esta palavra, ainda esta noite, quando eu estava pensando nessa live que nós estamos fazendo. E me veio esta palavra que diz assim, ó, que fazes aí, Elias? Uma pergunta, que fazes aí, Elias? Meus irmãos, todos nós cristãos, na maioria, conhecemos a história de Israel, a história do rei Acabe, a história da Jezabel, aquele momento que eles estavam vivendo, quando o rei Acabe, em desobediência, contraiu o casamento com Jezabel, que vinha de outra província e que trouxe seus deuses para reinar, para ser o Deus de Israel. E sorrateiramente Satanás embutiu os seus planos na nação eleita de Deus, no meio do povo que ele escolheu para servi-lo, razão pelas quais o povo de Israel padeceu em muitas situações e muitas vezes, muitas épocas, porque havia esses momentos de queda espiritual. Quando eles estavam com o Senhor, eles prosperavam, eles caminhavam bem, eles eram espelho para as nações, eles traziam até um certo desconforto às nações, porque todas se intimidavam com o crescimento, com a grandeza de Israel. E logicamente que tudo isso glorificava e dignificava o nome do Deus de Israel. Mas em dados momentos havia uma fraqueza, seja de uma maneira ou de outra, e de repente Israel estava à mercê da idolatria. E nesta ocasião Israel estava à mercê de Baal, que era o Deus da rainha, a quem ele trouxe para ser sua esposa, Jezabel, que todos conhecem. Essa mulher devastou a obra de Deus em Israel. Essa mulher minou o país de profetas e mandava matar os profetas de Deus, mandou acabar com os santuários de Deus, mandou derrubar tudo que tinha, que envolvia o Deus de Israel. Todos os altares que Israel tinha, ela destruiu todos. Ela matou todos, quase os profetas, não matou todos, porque Obadias escondia alguns profetas em cavernas, em esconderijos, e os alimentava com pão e água. Senão ela teria devastado a todos e não havia sobrado nenhum para contar história. Mas aí nós vimos que Deus, porque Deus sempre tem os seus métodos, Deus sempre tem os seus recursos próprios, e quando Satanás pensa que está vencendo, ele está vencido, porque Deus sempre foi, é e sempre será o Deus vencedor, o Todo-Poderoso. Quando nós servimos a Jesus de coração, nós estamos servindo o Filho de Deus, a quem todo o poder do céu e na terra lhe foi entregue.
Então é motivo de gozo, de alegria, de prazer, de descanso para a nossa alma, porque servimos um Deus que não é só poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Não existe sobra de poder para nenhum outro é capaz de ser ou de ter algo que o nosso Deus tenha. Mas finalmente Jezabel fez esta arte para com Israel e Deus chama o profeta Elias e mandou que Elias fosse ao rei Acabe, ao cabeça, embora não estava ele sendo cabeça, mas Deus o tinha como cabeça. Você pode ter perdido a tua noção de cabeça, de ser cabeça na tua casa, no teu trabalho, na tua vida sentimental e espiritual, mas Deus sempre vai tratar você como cabeça, como responsável. Por isso é importante que você assuma as consequências e que você coloque no coração o desejo de uma mudança exuberante para o bem da tua casa e da tua família, porque Deus trata contigo como sendo e como você é o cabeça. Deus mandou que Elias fosse ao rei Acabe e determinasse um tempo de seca por conta do pecado e da desobediência do povo de Israel. 3 anos e 6 meses sem chuva. A situação ficou caótica. A situação entrou em extremos. Foram 3 anos de dificuldades financeiras, de falta de alimento, 3 anos de perturbação, e finalmente, passados 3 anos, o Senhor manda Elias ir ter com Acabe, e Elias vai e faz uma proposta a Acabe. Acabe, apesar de tudo que ele era e fazia, ele ainda estava querendo culpar Deus pelo acontecido. Acabe foi ter com Elias como querendo estrangular a vida de Elias. Mandou que fossem procurar Elias. Procurem-me este homem. Eu quero ter conta com este homem. Esse homem tem sido nossa desgraça. Esse homem tem sido a razão da miséria que estamos vivendo. Esse homem tem sido a causa da seca que estamos passando. Ele não se dava conta que tudo que estava acontecendo era por conta dos seus pecados, mas sim por conta de uma maldição jogada pelo profeta Elias. Passado então 3 anos e 6 meses, Deus manda Elias ir, e de repente alguém encontra Elias e chega para Acabe e disse: achamos Elias, me traga Elias. Levaram Elias a Acabe. Acabe foi a Elias, e quando chegou lá, depois de uma conversa entre eles, depois de um certo diz que diz, Elias fez uma proposta e perguntou ao povo: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos entre 2 deuses? Até quando vocês vão querer comer na mesa dos santos e na mesa do demônio? Paulo diz na carta ao Coríntios que Deus não aceita que eu e você alimente-nos na mesa do Senhor e também na mesa de Satanás. Nós temos que tomar decisões definitivas na nossa vida
para que nós alcance a graça e a bondade de Deus para conosco. Muitas vezes o Senhor fica do lado de fora batendo na minha e na tua porta, e nós não compreendemos porque nós estamos querendo fazer mistura, e Deus não se agrada de mistura. Deus quer que as coisas sejam puras e patentes diante do Senhor, diante dos seus olhos. Olhando para aqui, nós vimos o descontentamento de Deus para com Israel, porque o povo cocheava entre dois pensamentos. O povo estava dividido entre Deus e Baal, e Deus não aceita ser dividido por ninguém, sendo Ele o Todo-Poderoso. Amigo, irmão, você que serve ao Senhor, saiba que Deus te selou com o selo da promessa, e você é propriedade do Senhor, e Ele não aceita que você seja negociado com outros deuses. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus que habita em nós, Ele tem ciúmes de nós. Então precisamos viver uma vida adequada aos princípios da palavra de Deus, para que então possamos alcançar e estar na mesma condição de sermos agraciados pelo Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Escutem a proposta de Elias para Acabe. Chame os teus profetas, chame os profetas de Baal, e vamos no monte, e vamos fazer um holocausto, vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aquele Deus que responder o sacrifício com fogo, este será o Deus, este será o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Acabe chamou os profetas de Baal e os sacerdotes de Azera. Eram em número de 850 profetas, fazendo um sacrifício, oferecendo um animal ao seu Deus, e eles chegaram a ponto de se retalhar ao redor, fazendo seu cerimonial para chamar a atenção de um Deus que nunca existiu. Queridos, diante dessa circunstância, eu quero dizer a você que tem colocado o diabo como situação, como alvo da tua dificuldade. Você que costuma dizer, o diabo me enganou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, aí eu não venci, aí eu não resisti, aí eu parei, aí eu isso, aí eu aquilo, aí eu aquilo outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás poderia ter mandado fogo no sacrifício de Baal para enganar. Mas eu quero te dizer uma coisa que quem sabe você não saiba. Satanás, ele é servo de Deus. Ele não tem poder para agir quando quer. Ele não faz nada senão sobre a permissão de Deus. E por isso ele não teve ação e não teve atitude diante da circunstância. Ele poderia sim dizer, eu vou me levantar, eu vou colocar fogo no altar e eu vou confundir eles e eu vou dizer para eles que eu também boto fogo, porque o diabo poderia até fazer isso se ele tivesse liberdade de expressão, mas ele não tem, porque ele está sujeito a Deus. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas deixa eu te dizer, tudo o que está acontecendo em volta deste mundo é porque Deus está permitindo para que eu e você reconheça o nosso pecado e aceite a reconciliação em Cristo Jesus.
Mas chegará o momento que esse dia se findará e o diabo será preso, e então reinará a paz sobre toda a humanidade. Mas voltando aqui ao assunto, eles rodearam o seu sacrifício, o seu altar, e fizeram cerimoniais a ponto de derramar sangue para estimular a vontade de Baal, mas nem isto foi suficiente para o seu Deus responder, porque a Bíblia é clara no Salmo 115, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvido, mas não ouvem, eles têm pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua boca, e tornará igual a ele os que fizeram e os que os servem. Este é o Deus das nações, este é o ídolo das nações pagãs e de igrejas que professam essas imagens que têm boca, mas não falam, que têm pés, mas não andam, são precisos ser carregados em cima de um andor. São precisos ser puxados e levados de um lado para o outro por alguém, porque tem boca e não falam, tem pés e não andam, tem ouvido e não ouvem, mas infelizmente existem milhares de bobos, de ignorantes que ainda prestam cultos a estas imagens, ignorando o que a palavra de Deus está dizendo. Mas ali eles ficaram a manhã inteira em volta do sacrifício e nada de fogo aconteceu. Elias, por sua vez, ainda zombavam dele. Elias dizia: fala mais alto, clama mais alto. Quem sabe ele saiu para atender alguma emergência e não está escutando vocês. Gritem mais. Finalmente chegou o momento de Elias fazer a sua parte. Aleluia. Quando eu lembro-me de estar imaginando Elias preparando o holocausto do Senhor, e a Bíblia diz uma coisa que é importante para mim e para você: ele reparou o altar. Não basta só queimar o animal no altar, não basta querer clamar e pedir e dizer, se você não tiver com teu altar arrumado. Há muitas pessoas que estão fazendo as mesmas orações que Baal fez, orando de maneira errada, não estão sendo ouvidos, não estão sendo atendidos. Sabe por quê? Porque estão orando de forma errada e estão com seus altares desarrumados. E altar desarrumado, Deus não atende a oração. Você precisa consertar o teu altar. Você precisa santificar a tua vida. Pastor, e o que eu faço para santificar a minha vida? Primeiro, reconheça Jesus como teu Salvador e reconheça que você é um mísero pecador. Depois, comece a se alimentar com a palavra de Deus, porque à medida que a palavra de Deus penetrar no teu coração, ela vai purificando a tua vida, ela vai tirando as impurezas, o Espírito Santo entra com ela e ele vai remodelando a tua casa, limpando a tua vida, purificando a tua vida, e você se torna uma outra criatura. Então você vai clamar e o Senhor vai atender a tua necessidade. Por isso que Jesus disse a Nicodemos:
se tu não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo e a água que é a palavra, se tu não nascer do Espírito e não nascer da palavra de Deus, não adianta tu ser religioso, não adianta tu dar esmola, não adianta tu preparar cestas básicas e sair por aí distribuindo. Paulo diz que ainda que eu queimasse o meu corpo, ainda que eu fizesse isto, ainda que eu fizesse aquilo tudo, mas se dentro de mim não houver o amor de Deus, tudo isto seria em vão. Então, meu irmão, ele reparou o altar, colocou as pedras nos seus devidos lugares, colocou a lenha nos seus devidos lugares, pegou o animal e aspergiu sangue, derramou sangue, cortou o animal segundo aquilo que ele compreendia ser a vontade de Deus. E então, para ajudar, para deixar mais evidente o milagre, para deixar, hoje existe muitas pessoas chamadas ilusionistas, que vivem enganando na igreja, dizendo que é Deus que está fazendo milagre, mas o verdadeiro milagre, ele não é coberto com folhas, com jornais, com capas, ele não é feito de uma forma que deixa dúvida. Será que foi Deus realmente que fez? Será que não foi? Deus não deixa dúvida. Elias, ele mandou que evidenciasse de maneira clara o milagre que Deus iria fazer. E sabe o que ele mandou então fazer? Tragam água, encharquem, molhem bastante o holocausto, molhe bastante a lenha que está no holocausto, porque este fogo é um fogo diferente. O nosso fogo natural, a água consome ele, mas o fogo de Deus consome a água. Quando colocaram água, e a água foi tanta que eles fizeram um córrego ao redor do holocausto, e aquele córrego se encheu de água, de tanta água que foi jogada sobre aquelas lenhas. Mas depois de tudo pronto, Elias não fez uma oração de arder o joelho. Elias não ficou horas e horas de joelho. Não. Querido, quantas horas você tem ficado de joelho? E quais são os resultados dessa oração? Você está sendo ouvido? Pastor, eu tenho orado tanto, pastor, mas parece que o céu se fechou para mim. Pastor, eu tenho orado tanto, mas as coisas não estão acontecendo. É hora de você fazer uma revisão. É hora de você parar e começar a perguntar para Deus o que está acontecendo. É hora de você entrar para dentro de si, para você buscar para fora os seus conceitos e descobrir aonde você está errando, aonde você está pecando, o porquê a tua oração não está sendo atendida, se a própria palavra nos manda orar. O próprio Jesus diz que se nós pedir, nós recebemos. Então o que está faltando? Rever os teus conceitos. É isto, de repente, que está faltando na tua vida. Meu irmão, meu amigo, pare um pouco de orar e faça uma revisão. Faça uma revisão dos teus conceitos. Será que Deus está te agradando desta maneira que tu estás? Você vem na igreja, a palavra não surte efeito, você dobra o joelho, você sente todo o poder da carne sobre si quando está de joelho, o teu joelho dói mais do que nunca.
é uma condição inconfortável. Você não sente conforto físico quando está de joelho. Você não consegue parar minutos, já dá aquela ansiedade, aquela coisa. Isso tudo é a carne sobrepujando a tua vida. Isso tudo demonstra o poder que a tua carne está tendo sobre você e que o Espírito de Deus está sufocado em você. É momento de você rever os teus conceitos espirituais, a tua fé, a tua crença. É momento disso. Arrume o teu altar, ajeite a tua vida, para que as coisas de Deus comecem a acontecer. Eu sei que muitas vezes você tem dito, mas a Bíblia diz, e por que não acontece comigo? O diabo está zombando. Eu tenho visto nas televisões e nas redes sociais as pessoas perguntando: cadê aqueles 318 que não curam essa doença? Cadê esses pastores e essas igrejas que curam isso, curam aquilo? E por que não estão curando? E por que não estão expulsando esta pandemia? E por que isso, e por que aquilo, e por que aquele outro? E você sabe por quê? Porque Deus está descontente com a maneira como a sua igreja está se portando no mundo. Estamos deixando almas para segundo plano e estamos priorizando o dinheiro, e Deus não se agrada disso. Eu louvo a Deus pela igreja que eu sirvo. Eu louvo a Deus pela igreja evangélica Assembleia de Deus. Não estou dizendo, não estou menosprezando outras, mas eu estou falando da minha igreja, que é uma igreja que sempre priorizou as almas acima de tudo. Querido irmão e amigo, Deus quer uma conversa conosco para que as coisas possam acontecer e o seu nome ser glorificado. Tem muita gente zombando de Deus nos dias atuais. Tem muita gente dizendo: cadê o Deus dos crentes? Cadê o Jesus que faz isso e faz aquilo e faz aquele outro? E eles estão aplaudindo como se eu e você, como se a igreja estivesse sendo derrotada. E sabe por que tudo isto? Olhe para a história que eu estou lendo e veja como estava Israel, sem chuva. Cadê a chuva? Por que Deus não manda a chuva? Por que estamos vivendo numa miséria financeira? Por que está morrendo gente de fome e não vem chuva? Cadê o Deus da chuva? O céu estava cerrado por conta do pecado e da desobediência da nação de Israel. Sabe por que estamos vivendo essa pandemia? Sabe por que estamos vivendo tantas situações que morrem milhares de pessoas por dia? Por causa da nossa desobediência, por causa da desobediência do mundo em que vivemos, por causa das circunstâncias do pecado que assola a nossa humanidade. É muito fácil, quando nós queremos atender a lei do aborto, quando nós queremos atender a lei do homossexualismo, quando nós queremos atender tantas leis imundas e miseráveis que governantes tentam impor para nós. É muito fácil, quando queremos proibir a Bíblia da escola, quando queremos impedir os cultos ao ar livre nas praças, quando queremos impedir a liberdade de expressão e de expressar o Deus que nós servimos, como tem muitos países por aí afora, que se você mostrar uma Bíblia, você está morto. Se você proferir o nome Jesus, você está morto. E você quer o que Deus faça a estas nações? Que Deus bajule? Que Deus abrace? Não, senhores, estamos colhendo a plantação que plantamos. Por isso,
A igreja quer dizer tirar para fora. A função da igreja de Cristo, meus irmãos, é tirar-nos deste mundo que está fadado ao pecado. Ei, não ore pela China, não ore pelo Brasil, não ore pelos Estados Unidos, ore para Jesus salvar almas para um reino chamado Reino de Deus. É isto que nós precisamos fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, ele começou a orar e ele disse assim: Pai, uma oração simples, manda fogo do céu, para que este povo te reconheça, para que este povo saiba que tu és Deus. Meus irmãos, ele não precisou repetir. Sabe o que Jesus diz? Ei, não use de vãs repetições. Eu quero ensinar para você uma coisa como pastor. Se você orar uma vez, não deu. Ore 2 vezes, não deu. Ore 3 vezes, não deu, pare de orar. E faça uma revisão da sua vida espiritual. E pergunte para Deus e aguarde em Deus a resposta. Porque se não aconteceu, alguma coisa diferente está acontecendo. Tenha certeza disso. Mas pare de orar, caso não esteja sendo atendido. Comece a fazer uma revisional da tua vida. Comece a revisar os teus conceitos espirituais. Eu tenho certeza que Deus vai revelar para ti por que você não está sendo atendido nas tuas orações. Aqui a oração foi atendida. O fogo do céu desceu. Bom, para mim me estender, para mim ir rapidinho, para não cansar muito você aí. Vamos lá. O fogo desceu, o holocausto foi queimado, a bênção de Deus aconteceu, o povo ficou maravilhado. Elias, agora sob a autoridade de Deus, matou os profetas de Baal, matou os sacerdotes de Azera, impôs autoridade na cidade. Acabe louvou o Senhor, mas aí aconteceu uma tragédia no dia seguinte. Lembre-se que um dia sempre vem após o outro. No dia seguinte, Acabe estava agora sobre uma ameaça de Jezabel. Jezabel disse: eu mato Elias, eu acabo com Elias. E Elias ficou com medo. E Elias foi para uma caverna. Sabe o que significa isto, ficar com medo, irmãos? Isto significa que nós somos feitos de carne e osso. Isto significa que todo poder que muitas vezes está em nós, ele emana de Deus. Ele não é nosso. Ele é Deus. Quando você está bem, louve a Deus, porque é Deus. Quando você está alegre, louve a Deus. Quando você se sente forte, louve a Deus. Porque isto é graça de Deus. Isto não provém de você, é graça de Deus. Elias agora vai para uma caverna amedrontado por medo de Jezabel. Mas o Senhor ainda tem projeto com Elias. E o Senhor vai na caverna, depois de mandar um anjo e alimentar com pão e água. Ele vai na caverna, chama Elias e diz: Elias, que fazes aí, Elias? Elias diz: Senhor, depois de tudo que aconteceu, aquelas maravilhas, aquelas lindezas toda, Jezabel quer acabar com a minha vida. Jezabel matou os profetas. Jezabel derrubou os altares. Só eu fiquei. Acabaram com os profetas, acabaram com os altares. Irmãos, quando você pensa que está sozinho, tem multidão contigo. Sabe o que Elias estava aqui agora dizendo? Elias estava dizendo assim: Senhor, nós perdemos. Nós fomos derrotados.
só eu fiquei. Agora acaba com a minha vida e pronto. E deixa o resto rolar. Porque nós perdemos a batalha. Não será talvez alguém está pensando neste mundo que está vivendo? Senhor, tira a minha vida, não tem mais prazer de viver. Não há mais sentido, não há mais razão de viver. Eu estou sozinho, eu estou desamparado. Eu não tenho ninguém por mim, tudo se levantou contra mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor disse a Elias: Elias, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Tu não estás só, homem. Eu tenho muitos ainda. Eu estou mais vivo do que tu pensas. Deixa eu te dizer para você que se sente derrotado, desanimado e querendo desistir, Deus tem muita coisa para você ainda. Deus tem muita bênção para você ainda. Deus tem muita maravilha para você ainda. Receba em nome de Jesus esta bênção para a glória do nosso Deus Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Edson, muitas pessoas já interagindo conosco nesta manhã. Queremos mandar abraços, porque isso é de praxe, né? Você compartilha, comenta, curte aí. Nós daqui temos que dar a nossa saudação. Pastor Edson, irmã Aparecida de Cacimba de Dentro, Paraíba, está nos assistindo. Ela diz aqui: glórias a Deus, tu és fiel. Ela fala que a palavra está maravilhosa. É isso mesmo. Deus abençoe o pastor Edson, que está aqui conosco. Deus Obrigado, abençoe. minha irmã. Deus te abençoe. Também temos aqui irmão Potiguar Anilo Machado, ali de Torres, nos assistindo. Ele diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Ele fala que é forte, pura verdade a palavra de Deus que o Senhor tem ministrado nesta manhã. Irmã Rosa Constante, também de Torres, nos assistindo. A nossa querida irmã Marli Constantino Claudino, a querida Constante Claudino. Constante? Irmã Minha Constante. esposa, minha linda esposa. Aí, ó, a esposa do nosso pastor Edson está nos assistindo. Deus abençoe, irmã Marli Constante Claudino. Tem nos agraciado também algumas das vezes nos assistindo. O irmão Renato Gonçalves, ali de São Paulo. Nós já oramos pela sua mamãe. Amém. Temos certeza que Deus estará nos abençoando. Ele vai testemunhar para nós, tá, irmão Renato? Irmão Renato, Depois tu vai contar para nós. o que o pastor diz é o que eu estava pensando há alguns minutos atrás. Assim que a sua mãe sair da UTI, já estiver boazinha em casa, o Senhor estará contando esse testemunho. Eu não sei se vai ser numa terça ou numa quinta-feira aqui na nossa live das manhãs, mas nós temos certeza que o Senhor irá testemunhar. Amém. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado. Pega esta palavra para o Senhor e nós estamos juntos em oração, estamos clamando. Aleluia. E continuaremos orando pela sua mãe aí de São Paulo, que Deus possa abençoar. Meus irmãos, nós estamos com muitos irmãos aqui já comentando. Irmã Nilda Vicente, irmão Odair Moreira de Souza, vários irmãos compartilhando. Nós temos que encerrar, meus irmãos. Nós já estamos aí há quase 1h30, já 1h15 minutos. Quero já agradecer vocês, meus irmãos, muita gente, por estarem aí participando com a gente. Muita gente. E pedir que vocês compartilhem, porque nós queremos que essa palavra de Deus vá a muitos corações. Tem muita gente precisando deste pão para se alimentar. Ajude-nos a evangelizar. A irmã Rosa Constante diz: eu recebo em nome de Jesus a palavra Amém. de Deus nesta manhã. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estarei encerrando agora a minha participação. O pastor Edson estará dando alguns anúncios. Hoje à noite nosso culto, domingo a nossa escola, à noite nosso culto, sábado teremos a nossa live de manhã aqui, nosso presbítero estará ministrando. Amém. O Senhor tem a liberdade então para nos dar esses avisos, já encerrando com oração. Muito bem. Meus irmãos, olha aqui, ó, terça-feira, 10 horas da manhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, e agora também sábado, às 10 horas da manhã, né? Estaremos aqui na live. Então, venham, estejam conosco e vai ser uma bênção. Hoje à noite teremos um grande culto. Não falte a sua igreja. E onde você está, vai ter culto? Não fique em casa. Vá para a sua igreja. Dentro dos cuidados que o teu pastor está ordenando lá na igreja, mas vá para a igreja. Fique na igreja, porque é o melhor lugar. É o lugar de Deus para nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe. Quinta-feira hoje, então, grande culto. Domingo, escola bíblica dominical. À noite teremos um grande abençoado culto da família, o último domingo do mês, né?
Então vamos fechar o maio assim com um culto abençoado. Eu quero agora orar por você. Ei, eu não sei se é possível, mas aí na sua casa acredito que seja. Coloca a tua mão sobre a tua enfermidade. Vai lá, coloque ela sobre a tua enfermidade agora. Então agora escute o que eu vou dizer em nome de Jesus. Pai, eu determino que aonde o teu servo e a tua serva está agora, colocando as suas mãos, seja problema de coração, seja problema na cabeça, seja qual for o problema, eu quero neste momento, Pai, em nome de Jesus, pedir a tua bênção e a cura divina. Senhor, este rins que não está mais funcionando direito, essa pessoa que está, Senhor, abaixo de hemodiálise, essa pessoa que está com problema de próstata, essa pessoa que está com problema de coração, essa pessoa que está com problema, Senhor, de nervos, essa pessoa que está vivendo a aflição da angústia do sistema nervoso abalado, Pai, em nome de Jesus, tantas outras enfermidades, Senhor, que neste momento está assolando a vida dos teus. Eu quero agora, em nome de Jesus, que tu ponha as tuas mãos sobre as mãos deles do local infectado e doente agora, e seja restaurado para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E sábado estaremos aqui em nome de Jesus.